Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje nós vamos estudar sobre o imperialismo europeu. É importante, meus queridos, que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão, tá certo? Também é importante que você coloque a data, tá certo, da nossa aula. Tudo bem? Isso para efeito de organização vai te ajudar bastante. Quero também convidar cada um de vocês, principalmente aqueles que estão remoto, que por favor interajam. Busque no texto palavras-chave, elenque palavras-chave que te dê condições de maior entendimento. Busque fazer questionamento acerca daquilo que você ainda não conhece, palavras que você não conhece. Vamos lá, vamos interagir durante a aula, tá certo? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. O tema da nossa aula é imperialismo europeu. Imperialismo, nós vamos perceber que países da Europa começaram a sair em busca de novos territórios. Mas por que esses novos territórios? Porque eles queriam novos consumidores para os seus produtos e também eles queriam mão de obra, matéria-prima para fazer os seus produtos e também um mercado consumidor que ele pudesse vender os seus produtos. Nós vimos esses países se desenvolverem dentro de um período chamado de Revolução Industrial. Então, cada um desses países produziram e aí eles estavam no momento de auge, de expansão dos seus mercados consumidores. E justamente daí surge aí o imperialismo, onde esses países vão em busca de territórios para organizar, trazer para seu país de origem a matéria-prima, mão de obra e também alcançar mercados consumidores para os seus produtos. Então, vamos entender como estava, ou como foi a Europa do século XIX. Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento industrial da Inglaterra expandiu-se para outros países, o que possibilitou a nação como França, Alemanha e outras potências mundiais da época fabricarem seus produtos industriais em larga escala. A difusão dos produtos e o aumento da concorrência resultaram na redução do seu valor de mercado e da margem de lucro das empresas, levando essas nações a buscarem novos mercados consumidores, olha só, e em outros continentes. Dessa forma, países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão passaram a empreender a colonização de territórios na África, na Ásia e na Oceania. E quais foram, ou qual o motivo, qual era o objetivo desses países europeus empreender a colonização nesse território? Expandir seus mercados consumidores, como eu já havia falado, e ampliar o seu acesso a matérias-primas e a mão de obra barata. E olha só, não vamos perder de vista qual era o contexto em que se deu o imperialismo europeu. Eles tinham objetivos a fazerem, e foram justamente por conta desses objetivos que eles se empreenderam na colonização desses territórios. Na colonização do século XIX, o capitalismo foi imposto a diversas populações, entre elas algumas que ainda não tinham economia industrializada. As potências colonizadoras dominaram os países conquistados por meio do seu poder econômico e da sua força militar. Assim, na virada do século XIX para o século XX, essas ações resultaram em miséria, na extinção de diversos modos de vida tradicionais e em milhares de mortes decorrentes de conflito, fome, doença. Instaura-se assim a política imperialista. Ou seja, essa política imperialista ela nasce do objetivo de empreender a colonização para objetivos maiores e, por conta desse empreendedorismo da colonização, países sofrem, esses territórios que eles chegam para colonizar acabam sendo as maiores vítimas dessa política imperialista, porque muitos desses territórios não viviam, não tinham como sistema econômico o capitalismo.
elas nem tinham, vamos dizer, a perspectiva da introdução desse sistema econômico, mas por conta dessa política imperialista foram obrigados a se constituírem como, vamos dizer assim, mecanismo dessa política. Vamos entender o que é imperialismo: condutas de dominação econômica, política e social, cultural praticada por países da Europa, como os Estados Unidos e Japão, entre os séculos XIX e século XX. A unificação da Itália. Vamos entender. Na segunda metade do século XIX, a Península Itálica estava dividida em vários estados independentes. Entre eles se destacava o Reino de Piemonte, Sardenha, no norte da península, mais desenvolvido que os reinos do centro e do sul e submetido parcialmente à ocupação austríaca. Neste contexto, fortaleceu-se as ideias nacionalistas na região, principalmente após as revoluções liberais em 1848. E após o rei Sá do Piemonte, Vito Emanuel, aliar-se ao rei francês Napoleão III, em busca de apoio para derrotar os austríacos. A unificação italiana foi liderada pelo Reino de Piemonte em 1859, com o apoio popular. Os sardos piemonteses entraram em guerra contra o Império Austro-Húngaro e venceram, conquistando o reino lombardo-veneziano. A derrota inspirou outros reinos italianos a se rebelarem contra o Império Austro-Húngaro e aos poucos anexaram-se ao Reino Piemonte-Sardenha. Com o sucesso das conquistas, em 1861, um parlamento reunido em Turim proclamou Vito Emanuel rei da Itália. A unificação italiana foi concluída em 1870, com a ocupação de Roma e o fim dos Estados Pontífices. No entanto, a invasão dos Estados Pontífices provocou a insatisfação da Igreja Católica, que passou a não reconhecer mais Vito Emanuel II como líder do Estado italiano. Esse desacordo entre a Igreja e o Estado foi solucionado somente em 1929, quando líderes da Igreja e o editor Benedito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que criava o Estado do Vaticano e reconhecia o Papa como seu respectivo chefe. E olha só, nós vimos aí como o território da Itália foi unificado. Primeiramente, ele estava dividido em pequenos estados independentes e por conta dessa divisão acabava que o poder estava descentralizado. E com a unificação, o poder da Itália ficou unificado. Só em 1900 foi que houve um acordo para que os Estados Pontífices tivessem um chefe, e o chefe nomeado foi o Papa, naquela época. Após o Congresso de Viena, em 1815, a Alemanha teve o seu território dividido em 38 estados independentes, que formavam a Confederação Germânica. Entre eles, 2 se destacavam e disputavam o controle da região, a Áustria e a Prússia. O objetivo dessa unificação da Prússia era ampliar o desenvolvimento da região e, como parte dele, propôs os estados um acordo para abolir os impostos alfandegários, exceto para a Áustria. Em 1861, a Prússia passou a ser governada por Guilherme I, que reestruturou as forças armadas e fortaleceu seu exército, tornando o mais poderoso da Europa na época. Em 1862, Guilherme I nomeou Otto Bismarck como primeiro-ministro. Bismarck pertencia a uma classe de aristocrata vinculada a altas patentes do exército, o que auxiliou em sua trajetória de guerras e conquista. Em 1864, ele declarou guerra contra a Dinamarca e conquistou territórios que haviam sido perdidos durante o Congresso de Viena. Em 1866, contra a Áustria, que resultou na criação da Confederação Alemã do Norte, isolando-se ainda mais. Em 1870, contra a França, obrigando a ceder território da Alsácia e da Lorena, importantes produtores de minério. Com essa última conquista, Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha unificada. De maneira semelhante ao que aconteceu na Itália, a unificação da Alemanha foi importante para que a nova nação pusesse seu poderio na região, possibilitando que no século seguinte ela se tornasse uma potência local.
a Comuna de Paris. Enquanto as potências europeias iniciavam a exploração imperialista na África, os operários franceses iniciavam a revolução em Paris. Em 18 de março de 1871, operários armados destituíram o governo republicano, formando-se na França dois governos, um com sede em Versalhes, predominantemente burguês, e outro em Paris, a Comuna de Paris, caráter revolucionário. Os revolucionários, predominantemente socialistas, anarquistas e republicanos radicais, pretendiam implantar reformas que atendessem à maioria da população, como a educação pública gratuita, a igualdade entre homens e mulheres, a abolição da pena de morte, a separação entre Igreja e Estado e a legislação dos sindicatos, a autogestão das fábricas, a redução da jornada de trabalho e o fim do trabalho noturno. Todas essas reivindicações elas estavam na pauta da Comuna de Paris. E é importante que a gente possa entender que esses revolucionários eles se uniram em prol dessas reivindicações que aí estão, tá certo? No entanto, essa tentativa de governo não foi bem sucedida. A Comuna de Paris durou pouco mais de 2 meses. O governo de Versalhes organizou uma reação à Comuna. Em 28 de maio, o governo de Versalhes, apoiado pela alta-burguesia parisiense, enviou tropas formadas por soldados franceses e alemães e invadiram Paris e abateram o movimento, executando os líderes e milhares de revolucionários da Comuna de Paris. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta em nosso texto, em nosso roteiro, mas é muito importante, meus queridos, que cada um de vocês possam fazer uma nova leitura e buscar elencar palavras-chave que te dê maior entendimento, tá certo? Com isso, com certeza, você fará a sua atividade com êxito e com alegria. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. E de já eu quero convidar você a fazer a leitura do próximo texto que será discutido na próxima semana. Tá certo, meus queridos? Então, tenhamos todos uma ótima tarde e que possamos fazer as nossas atividades sempre com alegria. Beijos e até a próxima!